com toda a liberdade de pensamento da gente poder dar os voos, tudo que nos apetecer. Mas é divertido é pensar no assunto. Pois é. Isso é que torna as coisas divertidas e poder pensar no assunto com toda a liberdade de pensamento da gente poder dar os voos, tudo que nos apetecer. Nós chamávamos isso de partir pedra. E o partir pedra obriga a uma humildade muito grande. E o que é que nós chamamos de partir pedra? Sempre que estamos a estudar um tema, depois temos que tentar resolver os exercícios, aquelas coisas todas, e às vezes eram de cada sessão, sei lá, era capaz de ser 2 páginas de exercícios que era preciso resolver, e muitas vezes a gente tinha dificuldades, até eu tinha imensas dificuldades, fartava-me de ter dificuldades, resolvia o exercício, está-me a dar errado, mas porque é que está a dar errado, e tudo isso, e está a dar errado, e tal, e voltava para trás, e repete, e isso educa a humildade. Percebe? Educa a humildade. E depois os pensamentos já se podem fazer, a gente faz os voos todos, mas tivemos um treino de humildade muito grande, porque isso aconteceu-nos a todos, quer dizer, se a gente consultar um livro qualquer, um destes livros, vimos que no fim de cada capítulo são páginas e páginas de trabalhos que a gente tenta fazer. Com que objetivo? É porque nós estamos a tratar de um conceito, e esse conceito tem que estar visto das perspectivas todas. Todos esses exercícios são formas de ver esse conceito. Se não conseguimos resolver, quer dizer que o conceito não está bem percebido. Os voos de pensamento, com certeza que os fazemos depois de uma maneira, pronto, fazemos esses voos de pensamento, isso, fazíamos muito esses voos de pensamento, fartamos de fazer e de saltar para outros lados, mas saltamos sempre com esses voos de pensamento depois de muito trabalho de partir pedra, isso, certeza, e às vezes é chato e duro, mas pronto, mas tem que ser, só depois é que nos permite essa capacidade. Mas sabe que há um filósofo que diz que a ciência só cai pequena, isto é um bocado em inglês, não é? Falls short, numa coisa que não deixa a experiência do ser humano, ou seja, a experiência que a Avon já teve ao longo da sua vida toda, entrar no seu raciocínio dos cálculos. Não deixa entrar? Porque é feita através de sistemas já montados, ou seja, os seus cálculos, todas as fórmulas e tudo, já está tudo feito por pessoas anteriores. Sim. Ou seja, a sua experiência é limitada. Não, ainda bem que elas fizeram, que já planaram o caminho. Sim, mas percebe, ou seja, o que ele está a dizer é que a experiência leva a certos pensamentos dos filósofos. Eles pensam assim, ou seja, a minha experiência faz-me ter X pensamentos, a sua faz-me ter pensamentos de lá ao fundo. Ou seja, a ciência faz com que a avó e a outra pessoa ao lado façam as mesmas coisas e não se rely. Não, é mentira, não. Então só dizer que é uma perspectiva do filósofo, não dizer que é verdade. A liberdade é depois de cima disso tudo. Porque aí é que depois está, eu tenho que me pôr em pé em cima de alguém e só depois então tenho a minha liberdade toda, mas ainda bem que foram à minha frente porque me aplanaram o caminho, que se eu fosse eu fazer o caminho todo, nunca lá chegava, portanto ainda bem que eles foram à frente. Claro que eles foram à frente justificando, eles não fizeram coisas assim e não, é tal coisa, e não viram para o lado, eles fizeram assim e sabe Deus com que esforço. Porque viram que era a única maneira, que o caminho era mais fácil de ir por ali. E ainda bem, e foi com esforço, experimentaram e não deu, olha, este deu. Mas avançou. Como é que sabe que agora, este que estava aqui não dá agora? Às vezes pode-se experimentar e dar, e há imensos que vão, às vezes, às vezes há imensos, mas isso aconteceu imensas vezes. Os caminhos que se experimentaram e depois não deram muito poucos cientistas, não é todos. Não houve imensas, há imensos exemplos disso. Olha, um deles é a fotografia.